Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você fica muito bem informado. E a gente começa essa edição com as notícias internacionais. O Parlamento de Israel rejeitou nesta quinta-feira um projeto de lei apresentado pela oposição para dissolver o corpo legislativo, o que levaria a eleições antecipadas. Votaram contra o texto 61 dos 120 deputados do Knesset e 53 votaram a favor, em uma leitura preliminar. A oposição apresentou o projeto quando a maioria se mostrava desunida sobre a polêmica envolvendo o alistamento militar de judeus ultra-ortodoxos e esperavam derrotar o governo, atraindo os partidos ultra-ortodoxos aliados do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Durante décadas, os ultra-ortodoxos se beneficiaram de uma isenção do serviço militar, um privilégio cada vez mais criticado na sociedade israelense, em plena guerra com o movimento islamista palestino Hamas na faixa de Gaza. Netanyahu tem que enfrentar uma parte de seu partido, o direitista Likud, que impulsiona uma lei destinada a alistar mais ultra-ortodoxos e a endurecer as sanções contra os que não cumprirem. Após esse fracasso, a oposição terá que esperar mais 6 meses antes de tentar dissolver o Knesset novamente. E o uso excessivo das redes sociais tem contribuído para a piora da saúde mental dos jovens em todo o mundo. É o que revela um estudo publicado. Vamos ver. Um relatório do Grupo de Defesa dos Direitos da Criança Kids Rights, divulgado, revela que a crise de saúde mental entre jovens em todo o mundo atingiu um ponto crítico devido à expansão descontrolada das redes sociais. Pesquisas da organização com sede em Amsterdã e da Universidade Erasmus de Roterdã mostram que 1 em cada 7 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos sofre de algum tipo de problema de saúde mental. O Kids Rights Index é um relatório anual produzido pela organização que avalia o compromisso de 194 países com os direitos dos mais jovens. Na edição deste ano, a Fundação identifica uma correlação perturbadora entre a deterioração da saúde mental das crianças e o que descreve como o uso problemático das redes sociais. Também foi observada uma correlação entre o consumo excessivo de conteúdo na internet e tentativas de suicídio. Apesar do alerta, o documento afirma que restrições rígidas, como a decisão da Austrália de proibir o acesso de menores de 16 anos, também não são a melhor solução, já que podem restringir os direitos civis e políticos das crianças, entre eles o acesso à informação. E olha só, os 6 ministros do Supremo Tribunal Federal já se posicionaram a favor de uma maior responsabilização das empresas de tecnologia sobre os conteúdos publicados pelos usuários. A maioria foi formada com apenas o ministro André Mendonça, que votou contra a constitucionalidade de um artigo do chamado Marco Civil da Internet, em vigor desde o ano de 2014. O Supremo Tribunal Federal alcançou maioria para endurecer as regulamentações das redes sociais, um processo pioneiro na América Latina sobre o papel das plataformas na propagação de notícias falsas e discursos de ódio. A Corte avalia a constitucionalidade de um artigo do chamado Marco Civil da Internet, vigente desde 2014, que estabelece que as plataformas só são responsáveis por danos causados por publicações de usuários se recusarem a cumprir uma ordem judicial para remover esses conteúdos. Embora casos pontuais estejam sendo analisados, o que for decidido pelo STF estabelecerá a jurisprudência, que deverá ser aplicada de maneira geral no país. Com a sessão desta quarta-feira, 6 dos 11 ministros já se posicionaram a favor de uma maior responsabilização das empresas de tecnologia sobre os conteúdos publicados pelos usuários. Os magistrados consideraram que essas empresas devem fiscalizar e, eventualmente, remover conteúdos ilícitos por sua própria iniciativa, sem a necessidade de intervenção judicial, como determina o marco regulatório atual. Até o momento, apenas o ministro André Mendonça votou contra a premissa, restando outros 4 votarem. O Brasil ganhou protagonismo mundial em relação à responsabilidade das plataformas digitais em 2024, quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio do X em todo o país, após a rede social se recusar a cumprir ordens judiciais relacionadas ao combate à desinformação. O dono da plataforma, o bilionário Elon Musk, inicialmente ignorou os pedidos para remover contas de apoiadores de Jair Bolsonaro, mas após 40 dias de suspensão, cedeu e o antigo Twitter voltou a operar normalmente no Brasil. Em um julgamento paralelo no STF por uma suposta tentativa de golpe de Estado, a Procuradoria-Geral da República afirma que o ex-presidente e colaboradores usaram as redes sociais para desinformar sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e justificar suas ações.
E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho, às 14 horas, eu volto com mais notícias ao vivo. Até mais!